Bora lá então, consagrados, mais um exercício de calorimetria, exercício conceitual, tá? De análise gráfica, um exercício muito parecido realmente com os modelos Enem. Um estudante de física realizou experimentos de calorimetria com 3 líquidos diferentes. Cada um deles é aquecido lentamente por uma resistência elétrica dentro de um calorímetro ideal. E a temperatura é anotada em função da energia. Temperatura. Após a realização dos experimentos, o estudante construiu o gráfico a seguir. Utilizando o gráfico, o estudante encontrou o calor específico sensível, o Czinho, para a água, para o metanol e para o óleo de soja. No entanto, o estudante esqueceu de identificar os líquidos na legenda do gráfico. Ou seja, o líquido C, o líquido B e o líquido A. Quem são? Respectivamente. Bom, se eu falei de calor, se eu falei de temperatura, se eu falei de variação de temperatura, a gente tem que lembrar do que macete. Se ele descobriu o valor de Czinho, ele fez matematicamente, então, pegou o calor e dividiu pelo produto da massa vezes a variação de temperatura. Então, veja bem. Se eu pegasse, por exemplo, uma mesma unidade de caloria, se eu pegasse 8, e o que nós temos aqui? Se eu pegasse 8 de energia, considerando aí todos com a mesma massa, né? Nós conseguimos verificar, por exemplo, que de 6 para 8, de 6 joules para 8 joules, eu tive uma maior variação de temperatura do A. Depois o B variou mais ou menos, porém o C foi o corpo que teve menor variação de temperatura. Mas por que é importante analisar dessa forma, professor? Pelo seguinte, porque o Czinho é uma grandeza inversamente proporcional à variação da temperatura quando consideramos a massa constante. O que eu quero dizer? Que quem tem maior variação de temperatura é o que possui menor calor específico sensível. Olha lá, o Czinho do A é menor que o Czinho do B, que é menor que o Czinho do C. Por quê? Porque variação de temperatura é uma grandeza inversamente proporcional ao calor específico sensível. Então, se o Czinho do A é o menor de todos, nós sabemos que o calor específico sensível do A vai ser o 1,97. Então, quem que é o C? O C é a água, que é o menor de todos. Quem está no meio é o metanol, 2,5. Então é o B, biometanol. E, obviamente, o que tem maior Czinho é o 4,18, que é o do óleo, mas tem um maior Czinho. O maior Czinho é a maior curva aqui, que seria quem? Seria o óleo de soja. Então, obviamente, nós temos como melhor opção a alternativa, respectivamente, óleo de soja, metanol e água C de casa.